Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está fazendo anotações. Olá, bem-vindos à aula de Bioquímica do Exercício. E essas 3 primeiras aulas nós vamos estudar algo introdutório sobre o tecido muscular, a estrutura da fibra muscular e a contração muscular, antes da gente aprofundar na questão bioquímica da energia, da bioenergética, que vai gerar energia para a gente conseguir realizar a contração muscular. Então, no final dessas 3 aulas, a gente vai entender como que acontece a contração muscular no músculo esquelético. Bom, nós sabemos que nós temos 3 tipos de músculos: o músculo cardíaco, o músculo liso e o músculo estriado esquelético. Nós vamos focar aqui no músculo estriado esquelético, para que a gente entenda como que essa contração ela é realizada em nosso organismo. Bom, então para a gente começar a estudar, o músculo ele é um tecido formado por células, que são chamadas de fibras musculares, e essas fibras musculares, essas células musculares, elas têm a capacidade elástica de desenvolver tensão, de ter uma elasticidade e também de promover tensão. Nessas aulas, nós vamos estudar as propriedades comportamentais dos músculos esqueléticos e a estrutura do músculo, bem como finalizar com a contração muscular. Vamos lá? Bom, então o músculo ele é um tecido elástico e ele é composto, né, pelo seu ventre. As fibras, elas têm o seu direcionamento, nesse caso aqui são fibras longitudinais. Ele tem um tendão, na qual conecta o tecido muscular, um tecido elástico também, conjuntivo elástico, que vai fixar o músculo aos ossos. Por isso que ele é chamado de músculo estriado esquelético. Então, esse músculo ele desenvolve tensão e ele conecta cabeças ósseas ou pontos ósseos, né? E algumas propriedades deles são de contrair, ter elasticidade, de voltar ao seu tamanho natural. É o que nós vamos estudar agora. Então, aqui só tem um exemplo: o bíceps femoral, o bíceps braquial, aqui o músculo braquial, e aqui o tríceps. São músculos que compõem o braço, né, que estão ali localizados no braço. Quais são essas propriedades comportamentais dos músculos? Elas são a extensibilidade, elasticidade, irritabilidade e contratilidade. Vamos entender cada uma delas. Então, a extensibilidade é a capacidade que o músculo tem de ser alongado, de ser estirado, né, ou aumentar o seu comprimento. Então, ele tem essa capacidade de ser, entre aspas, esticado, tudo bem? Então, esse poder de alongamento devido à elasticidade que nós temos nas fibras musculares, ok? Aqui nós temos o exemplo do ilipsoas, né, que é o músculo do psoas maior, em que ele tem essa capacidade. Quando a gente realiza este movimento, o psoas maior, que é esse músculo aqui, que está sendo estirado, tá vendo? Ele se conecta à coluna e ao quadril. Então, ele tem essa capacidade. Então, extensibilidade lembra de extensão, tá? A capacidade que ele tem de ser estirado, alongado. Nós temos depois a elasticidade. Cuidado com esses conceitos. Extensibilidade, elasticidade é a capacidade que ele tem de voltar ao seu comprimento normal ou ao seu tamanho natural, ok? Então, mesmo o músculo aqui, o psoas maior, ele, naquele movimento, quando faz aquele movimento lateral, ele foi estirado. E quando ele retorna ao seu tamanho natural, ok? Esse aqui é o grupo ilipsoas. E essa cabeça que estava alongada, ela é psoas maior, ok? Muito bem. E contratilidade é a capacidade que ele tem de desenvolver tensão ou de encurtar. Então, extensibilidade estica, estira, elasticidade volta ao seu tamanho natural e contratilidade, ele diminui o seu comprimento, ok? E desenvolve tensão. É o que a gente vê aqui na figurinha. Então, isso aqui é um exemplo da capacidade de contratilidade, certo? Muito bem. Irritabilidade e condutibilidade elétrica está relacionada ao sistema nervoso. Guarde bem este conceito. Todo músculo, ele começa a gerar o movimento a partir das conexões nervosas. O músculo estriado esquelético, ele é um músculo que desenvolve contrações voluntárias, ou seja, ele é comandado pelo sistema nervoso central, que
comanda o nível de força, o nível de comando desses músculos. Claro, que quanto mais habilidosos nós somos, mais rápido é esse comando e mais destreza a gente tem no movimento, ok? Então, eu queria que você guardasse este conceito. Uma fibra, uma unidade motora é um neurônio que consegue inervar várias fibras musculares. Eu chamo isso de unidade motora. Ou seja, quanto mais unidades motoras eu tenho, mais fibras eu tenho sendo inervadas, mais comando eu mando para aquele músculo e mais força e controle eu tenho naquele músculo, ok? Então, para a gente olhar essa imagem aqui, só para a gente entender o que está acontecendo. Então, aqui eu tenho a medula espinhal, então eu tenho o córtex motor, ou córtex pré-motor, né, que manda esses comandos que descem pela medula espinhal e elas chegam até a fibra muscular. Então, aqui eu tenho músculo, nesse caso aqui, gastrocnêmio, que é a batata da perna, né? Então, eu tenho, esse comando, ele vem desce na medula espinhal a partir do córtex, ele passa pela medula e sai um comando, tá? Então, eu tenho aqui dois ramos, tá vendo aqui? Uma mais escura, outra mais clara, e esses ramos que vêm do nervo, e essas são as fibras, tá vendo? Então, aqui é o axônio do neurônio motor. Então, ele traz esse comando, eu tenho essa unidade motora, e aqui ela se espalha nos seus dendritos, inervando, tá vendo? Várias fibras. Então, aqui eu tenho, as células musculares são inervadas por essa unidade motora. Então, aqui eu tenho uma unidade motora, ou seja, é um neurônio motor e todas as fibras, nesse caso são duas fibras por ele inervadas. Ao mesmo tempo, eu tenho outra unidade motora mais clara saindo aqui, que inerva mais fibras. Então, quando o comando chega pela medula, ele traz o comando, e esse comando ele se espalha, levando essa informação ao músculo para que ele gere contração muscular, que nós vamos estudar até o final dessa aula, tá ok? Muito bem. Então, guardem, a irritabilidade é a capacidade que ele tem de responder a um estímulo eletroquímico ou mecânico e transmiti-lo também. Então, ele passa para as fibras musculares e as fibras musculares fazem a contração, ok? Muito bem. Para a gente entender mais detalhadamente o que é essa unidade motora, nós temos, então, a junção neuromuscular. Então, eu tenho, sai da medula, novamente, vem do córtex, chega na medula, o neurônio traz a informação e chega até o músculo. Então, aqui eu tenho a fibra muscular. Quem chama isso de junção neuromuscular, ok? Lembrando que no final desse dendrito, eu tenho as vesículas. O neurônio, ele tem umas regiões, são os botões sinápticos, que contêm vesículas, que são saquinhos com neurotransmissores. Esses neurotransmissores são substâncias químicas que levam estímulos, né, ou que mandam informação do que a célula tem que fazer. Então, nós temos a adrenalina, a serotonina, a acetilcolina e tudo mais, ok? Muito bem. Então, só para a gente entender esse primeiro momento, o músculo ele tem as capacidades de extensibilidade, que é ser estirado, ele tem elasticidade, que é de voltar no seu tamanho normal, a contratilidade, que é você encurtar as fibras e gerar força, nesse caso, né? E nós temos a condutibilidade ou irritabilidade, que ele recebe estímulos nervosos para poder gerar a contração muscular. Tudo bem? Bom, como que isso tudo vai acontecer? Então, sempre que eu tenho um comando, sai um disparo elétrico, né, do cérebro, o córtex manda esse comando, desce pela medula e vai para o neurônio motor, até chegar no músculo. Como que acontece essa contração muscular? É a partir do potencial de ação, ou seja, à medida que o estímulo chega, que é representado por essas setinhas aqui embaixo, à medida que esse estímulo vai chegando, ele vai estimulando a membrana, ou seja, eu preciso de um valor X de estímulo eletroquímico para que eu consiga disparar o potencial de ação, ou seja, até aqui, os estímulos estão chegando, eu tenho uma linha, que é o limite, que a gente chama de limiar. À medida que o estímulo vai chegando, esse estímulo ele vai somando
e à medida que esse estímulo vai somando, ele vai chegar até o limiar. Quando ele chega nesse limiar, ou seja, ele tem um potencial elétrico suficiente, ele dispara a ação, ok? E depois, claro, ele chega até um pico e ele vem descendo. Aqui o músculo já volta ao seu estado natural, ok? Então, qual é o neurotransmissor que vem do neurônio que aciona a contração muscular? Acetilcolina, ok? Guardem isso. Acetilcolina é o neurotransmissor que desencadeia todo o processo de contração muscular. Muito bem? Bom, nós finalizamos essa primeira aula com essa introdução bem rápida sobre as características do músculo estriado esquelético e o que é a unidade motora. Nós já temos uma noção de como que isso tudo acontece no seu início para que aconteça efetivamente a contração muscular. Um grande abraço e até a próxima.